Fala, meus elétrons! Tudo positron? Na última aula a gente viu cicloalcinos, que era um hidrocarboneto de cadeia fechada. Hoje a gente vai ver um pouquinho sobre aromáticos, que é um pouco diferente do que a gente tem visto até agora. Vamos lá? Então, o que é um hidrocarboneto aromático, Eric? Hidrocarbonetos aromáticos são hidrocarbonetos que possuem um anel com 6 componentes e ligações duplas intercaladas, ou seja, apresentam um anel benzênico. Eric, não entendi nada. Olha para cá. O que acontece aqui? Ó? Aqui eu tenho o quê? Eu tenho um componente com um anel com 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esses carbonos possuem ligações alternadas, ligações duplas alternadas. Aqui, ó. Sim, não. Sim, não. Sim, não. Então, se ele possui ligações duplas alternadas com um anel com 6 componentes, eu falo que isso é um composto aromático. O composto aromático mais comum e mais clássico que nós temos é o benzeno. Mas existem outros compostos que são derivados do benzeno. Por exemplo, quando eu tenho uma ramificação metil nesse benzeno. Esse composto é conhecido como tolueno. E esses hidrocarbonetos, lembra? A gente pode ter apenas um único anel, eu posso ter muitos anéis, ou seja, muitos núcleos, e esses núcleos serem isolados ou condensados. A gente já conversou sobre isso. Como é que eu dou nomenclatura de hidrocarboneto aromático, Eric? Seguinte, ó. Primeira coisa, vamos identificar a cadeia principal, que no caso é o meu anel, tá? É o meu benzeno. Aí aqui eu vejo o que? A ramificação. Que ramificação é essa? Opa, isso aqui é um metil. Então, eu vou começar a contar por onde, Eric? Começa a contar pela própria ramificação. Então, essa molécula, a gente vai fazer o quê? Coloca a ramificação e no final a palavra benzeno. Então, essa molécula é o metilbenzeno, também chamada de tolueno. E a do lado, Eric? Mesma coisa. Identifica a ramificação. Aqui, ó. Metil e etil. Começa a contar pela menor letra em ordem alfabética. No caso, quem vem primeiro? M ou E? O E. Então, a gente começa a contar o quê? Primeiro pelo E. E depois a gente vai fazendo a menor numeração possível. Que no caso seria o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, qual é o nome dessa molécula? 1, etil. 2, tracinho aqui, ó, tracinho. Metilbenzeno. É bem tranquilo, né? Não tem mistério nenhum. Só que, quando a gente fala assim, 1,2 metil, a gente pode colocar um nome, nome oficial, mas também recomendado pelo IUPAC. Então você tem o nome oficial 1,2, mas eu posso também dar apelidos para eles. E nós temos 3 apelidos pela posição, que é o orto, meta e para. Vocês já estão acostumados com aquela musiquinha de uma famosa cantora? Cabeça, ombro, joelho e pé. Então, aqui a gente tem uma coisa parecida. Olha, radical, orto, meta e para, radical, orto, meta e para. Então, olha só. Toda vez que eu tenho um radical 1,2, toda vez que eu tenho um radical 1,2, eu chamo isso aqui de radical orto. Toda vez que eu tenho um radical 1,3, eu chamo isso de meta. E toda vez que eu tenho um radical 1,4, eu chamo isso de para. Então, olha aqui no ciclo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Então, para essa primeira molécula, como é que ficaria? Olha, começa por onde? Cara, as moléculas são iguais. Tipo, os radicais são iguais, as posições são iguais. Para ficar bonitinho, a gente começa por cima. Então, fica o quê? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 1,2 dimetilbenzeno. Ou também chamado de ortodimetilbenzeno. Aqui, ó, radical no carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, 1,3. 1,3, tracinho, 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 dimetilbenzeno. Ou metadimetilbenzeno. E o do lado, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse é o que? 1,4 dimetilbenzeno. Também chamado de paradimetilbenzeno. Beleza? Galera, então é isso. Na aula de hoje a gente conversou sobre compostos aromáticos. Vimos a sua estrutura, nomenclatura e a simbologia de orto, meta e para. Muito obrigado, até a próxima. Beijos no elétron!